Boa noite a todos. Boa noite. Eu agradeço essa casa que me recebe por essa oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, falando um pouquinho sobre a nossa doutrina. Eu vou deixar minha cola aqui, talvez eu dou conta de fazer a fala com vocês sem cola. Da outra vez não deu certo, não dei conta de falar tudo mesmo. Então hoje eu marquei um rumo e nós vai mesmo, né? Vamos ver como é que vai ser. Interessante, quando a irmã me chamou de Eliane, me veio uma lembrança assim de... Eu fui descobrir que o meu nome era Eliana, eu já devia ter uns 15 anos, ou 16. A gente, quando nasce na roça, quando os pais da gente vai registrar, os de trás eu acho que não é assim não, mas os da frente tem uns aqui que talvez tenha sido desse jeito. Quando os pais da gente iam registrar, eles registravam, era em bando, né, assim, em bloco, no caso. Então, na minha casa, quando meu pai ia registrar, já registrava uns 3 de uma vez, não dava para ele ir na cidade. Nascia um, registrava, nascia outro, registrava. Então, assim, na minha certidão de nascimento, que é o meu nome certo, que é Eliana, tá esse nome, mas no meu batistério, que antigamente tinha um documento que chamava isso, não sei se tem ainda, era Eliane. E eu fiquei muitos anos, muita gente me chamando de Eliane. E aquilo, assim, engraçado, que quando eu fui ler minha certidão de nascimento pela primeira vez, que eu descobri meu nome, eu falei, uai mãe, mas meu nome não é Eliane, é Eliana. Ela, que diferença que faz? Eu lembrei dessa história da minha mãe. Como não lembrar de mãe, né? Eu acho que esse mês a própria psicosfera muda um pouco, porque a gente, quando fala de mês de maio, a gente fala, acho que a letrinha M já fala tudo, né? Não tem como a gente não lembrar da nossa mãe, não tem como a gente não lembrar de várias histórias maternas que a gente tem com nossas mães, mães que já se foram, mães que ainda estão aqui, mães que nós não convivemos com ela, as nossas mães que gestou, né, te gerou, você se hospedou ali na barriguinha dela por um tempo, mas que você teve a graça de ter outras mães que criou você, educou você, direcionou você. Então, assim, este é um mês que mexe muito com esse campo de energia materna. E falar de mãe, vem um questionamento assim, para nós que somos espíritas, é claro, né, a gente pensa na linguagem espírita. Aí me veio muito uma questão assim, eu não sei se vocês têm essa curiosidade de saber disso, mas será que as mães que já foram, elas têm, como é que é essa data para eles no plano espiritual? E para os filhos que já se foram, como é que é essa data para eles, né, com as mães aqui, para os que ficaram aqui na Terra e para os que já foram para o plano espiritual? Vocês sabem como é que é? Será que eles têm... Será que o calendário de lá é igual ao calendário daqui? Será que tem Dia das Mães, Natal, Ano Novo, Páscoa? Será que lá tem essas datas igual tem aqui? Pois é. Me veio essa curiosidade e eu fui dar uma pesquisada para saber como é que funciona. Gente, fiquei encantada de saber disso. Porque dentre as histórias da minha família... a minha mãe, nós somos em 8 filhos, somos 5 vivos e 3 já não estão com a gente mais. Então eu fiquei imaginando como é que seria para eles, que já não estão aqui mais, que foram espíritos que vieram, ficaram pouquíssimo tempo, alguns foram aborto espontâneo, que já, não sei se vocês já sabem, mas acho que muitos já, que muitos dos abortos são as recomposições do perispírito, preparando aquele espírito para que ele venha a reencarnar. Então, assim, essa é uma informação do Espiritismo que eu acho lindo, que traz para a gente uma informação que consola, né? Muitas mãezinhas que recebem um espírito e que ele fica tão pouquinho tempo na barriga dela ali, às vezes 3 semanas, e é aquele desespero, né? Às vezes a família fica toda entristecida com motivo, mas a gente tem a doutrina que nos consola. Essa é uma informação muito importante para as mãezinhas, que os filhos vêm e ficam só um pouquinho na barriga delas e vão embora. É exatamente isso. Eles estão recompondo o perispírito para que eles se preparem cada vez mais
para nascerem, se estruturarem, para eles terem minimamente estrutura para estar aqui nesse planeta. Essa é uma informação legal com relação aos abortos. Então eu fiquei imaginando como é que estariam meus irmãos. Eu pensei muito nisso no Dia das Mães. E não só no meu contexto, mas no geral. Então essa data, ela também tem um olhar muito especial e muito importante no plano espiritual. Tem sim. Lá eles têm as nossas datas sim. E tem esse, se vocês observarem bem, até quem tem um ranço da mãe, é estranho falar assim, né? Como assim, mas você tem ranço de mãe? Tem muita gente que não consegue simpatizar com a mãe, não consegue conviver com a mãe, mas chega nos dias de comemorar o Dia das Mães, chega o mês das mães, que é o mês de maio, aquele coraçãozinho vai amolecendo, sabe? Você vai ouvindo umas músicas meio assim, que vai mexendo com você, vai te vindo umas lembranças, você vai vindo aqueles abraços gostosos, demorado, né, do seu amigo, ou até mesmo na rua com alguém, as dezenas e dezenas e milhares de propaganda que passam na TV com aquelas músicas chorosas, mas não tem quem não amolece o coração nesse período do Dia das Mães. E a espiritualidade, o que ela faz com isso? Ela utiliza essas datas, ela utiliza a mudança dessa psicosfera para chegar no coração de vários e vários filhos e de várias e várias mães que estão endurecidos por conta de situações que aconteceram no decorrer da reencarnação aqui, dessa reencarnação aqui. Então, muitos encontros que às vezes assim, nossa, estou sem falar com a minha mãe tem 6 meses, hoje é dia de ligar para minha mãe. E aí naquele dia você é tocado com uma sensibilidade que toca também tua mãe. E muitas mães, muitos filhos são nutridos por um ano, inclusive. Tem filho que vira e fala assim, gente, mas a minha mãe me deu um abraço tão gostoso, mas tão gostoso. E aí ele vai lembrando daquilo, vai lembrando, quando ele vê é Dia das Mães de novo, para dar um outro abraço. E muitos que nem sequer conseguiam abraçar, dá um abraço demorado. Às vezes vai fazer uma coisa por obrigação e descobre que tem uma conexão de coração com coração ali. Então é uma data que muda sim. É uma data que é celebrada também no plano espiritual. É uma data que é permitido, né? Os que têm as permissões de emanar. Nós temos essa permissão em qualquer instante de emanar essa energia para as mães que estão aqui, para os filhos que já se foram, para os filhos que estão aqui, para as mães que já se foram, de deixar o coração ser imantado de todo esse amor materno que a gente recebe. Quando eu ouço uma oração da Ave Maria, eu vim da Igreja Católica, eu fui adestrada, né, pela Igreja Católica. Então eu sou uma criança que ia na catequese, fazia todos aqueles parangolê que tinha que fazer. Minha mãe subornava, nossa, o tanto que ela era sábia. Mãe, pode ir no barzinho, né, com os coleguinhas? Não era barzinho, lanchonete. Pode ir no lanchonete? Pode, vixe, claro. Com quem que você vai? Você falava, né? Aí ela falava assim, depois da missa. Primeiro ela esperava você comemorar e se alegrar, né? Pensava até na roupa que você ia. Isso você tinha o quê? 10, 11 anos. Mas logo ela já, depois da missa, você pode ir para a missa, da missa você vai para lá. Pronto. Olha a sabedoria da bichinha. Então, para a gente que traz esse adestramento religioso para dentro do nosso coração, você consegue perceber essas datas e, com toda a nossa sensibilidade, você consegue trazer muitas e muitas curas e muitos acessos às pessoas que você ama. Então tem uma frase do André Luiz, que ele fala assim, que se a gente imaginar como que o nosso corpo fica quando nós emanamos sentimentos benévolos, quando nós pensamos em coisas positivas, quando a gente agrega ao nosso ser coisas que nos acrescentam, as nossas células se multiplicam, elas se transformam. O nosso corpo ele fica mais saudável. Mas em compensação, quando a gente emana essa energia nada favorável,
sentimentos e pensamentos que não são nada favoráveis, a gente não tem ideia da quantidade de células que a gente destrói. Então eu fico imaginando assim, nessas datas, como que nós somos como as ferramentas são utilizadas para que nós possamos despertar e nos acrescentar como ser. Então esse amor que vem, que se emana, né, através do amor maior, que é o amor de Maria, que todos nós sabemos da história de Maria, não tem um amor maior, não tem uma forma de demonstrar amor maior do que o amor de Maria pela humanidade. E é através desse amor que a gente consegue, na nossa pequenez, entender que em muitos momentos que a gente não consegue compreender o que as nossas mãezinhas fazem, ou entender o que os nossos filhos fazem, é a gente acessar esse amor de Maria, a magnitude, a pureza, a dimensão de tudo isso. Ela vê o filho dela passando por tudo aquilo que ele passou. Ele veio, ele se entregou para nós, ele doou a melhor parte que ele tinha, ele se doou totalmente para nós, e a gente não deu uma chance para ele. Trocou ele, inclusive, por um ladrão. E ela, com todo o seu amor, com todo o seu sofrimento, ela conseguiu olhar para ele e entregar ele ao destino dele e seguiu. E como ela seguiu? Como foi que ela seguiu? Para nós que somos mulheres, se tem uma coisa, aí a gente pode falar assim: se tem uma mulher na face da terra que podia ter excomungado, esbravejado, ter TPM 30 dias do mês, ficar brava, revoltada, mandar matar o povo tudo da época, assim, porque o povo lá matava assim, só para ver a poeira levantando do corpo caindo. Era fácil morrer aquele tempo. Maria fez isso, gente? O que Maria fez? Aí tem uma fala, né, de Jesus, quando João vai chegando atrás de Maria, e Jesus fala para ela: este é seu filho. E vira para Maria e fala: esta é a tua mãe. Amor foi o que Maria doou para todos nós. Amor. No nível de amor que acho que ninguém da humanidade ainda conseguiu compreender, sequer viver tudo isso. Então, sempre quando a gente achar que está difícil de receber e de viver esse amor, acessa o amor de Maria. Entra em conexão com esse amor materno. Tenta viver esse instinto, que aí você consegue entender o tamanho que nós somos aqui. E aí os seus pensamentos e os seus sentimentos, ele vai tomando uma outra dimensão. Porque muitas das vezes nós ficamos presos a histórias que nós vivemos lá de situações, de questões que nós desenvolvemos na nossa infância, de uma mãe que não pôde cuidar, de uma mãe que deu filho. Achei interessante uma história de um paciente muito revoltada, porque a mãe dela tinha dado ela bebezinho, nasceu o bebezinho, e a mãe deu ela para uma tia que não tinha nenhum filho. E aí assim, e ela foi contando aquela história dela, o quanto a vida dela foi difícil, porque tudo que ela queria era ter uma mãe. Ela, na época da escola, quando tinha as apresentações da escola, que ela tinha que fazer as lembrancinhas, que a mãe tinha que ir na escola, ela não tinha mãe para ir. E a tia sempre ia nos eventos que tinha. E em todos os momentos da vida dela que ela falava, que ela questionou a presença da mãe, em todas a tia estava. Aí eu perguntei para ela assim: quem gerou você? Quem foi? Aonde você morou? Qual foi o seu primeiro apartamento que você morou? Qual foi a sua primeira morada para você chegar aqui? Aí ela não conseguiu associar. Eu falei assim: nossa primeira morada é o útero da nossa mãe. E muitas mães só podem te oferecer o corpo dela. E é só isso? É só esse corpo? Será que sem essa gestação existe uma história? Você consegue fazer o jardim de infância, fundamental, médio,
curso superior, ter filhos, ter profissão, amigos. Será que a gente consegue fazer tudo isso sem nós termos vivido esse tempo no ventre da nossa mãe? Tem jeito, gente? Até a barriga de aluguel é uma mãe. E entender que as pessoas podem doar apenas o que elas têm. Tem uma passagem do Emmanuel que ele fala assim: apenas ame, não julgue, não queira mudar as pessoas, não queira transformar as pessoas, não queira que elas sejam algo que seja conveniente para você. Olhe para elas e apenas ame. Só ama. Não importa o que elas estão fazendo, como elas estão fazendo, o que elas estão fazendo. O espaço delas é até onde ela chega até em você. Se ela está te desrespeitando, você tem que impor um limite ali. Mas não importa, apenas ame. Não queira consertar ninguém. Não queira consertar ninguém. E aí o Chico fala assim, tem uma frase do Chico que ele fala pra gente assim: ame o teu próximo e lembre-se que você é o próximo de alguém. Interessante isso, né? Então é uma corrente infinita de amor. Nós estamos amando, nós estamos sendo amados continuamente. Então, quando eu trouxe essa questão para a minha paciente, dela lembrar de onde ela morou, o ar que ela respirou, do que ela se alimentou, aí ela sentiu pela primeira vez a mãe dela, a mãe biológica. E aí, quando eu falei para ela que nós recebemos pessoas maravilhosas na nossa vida, porque tem pessoas que representam as nossas mães, que estão na mãe de um amigo, ou numa amiga, ou numa tia com quem você tem mais afinidade, ou até num irmão mais velho. Mas existe um amor que você sente ali, que é visível, assim, uma afinidade que você sente, e tá tudo bem. São as ferramentas que o Criador coloca para que nós possamos o quê? Continuar a nossa jornada, continuar a nossa caminhada. Então, falar de mãe é falar de amor. Falar de mãe é de falar de vida, é falar de entrega, é de falar de confiança, é falar de acolhimento, segurança, afeto, mansuetude, chinelo, né? Tem que levar uma chinelada também. Então é isso, assim, trazer toda essa energia materna. Não tem como trazer tudo isso e a gente não falar de Maria, que é o amor maior, que é o que nos ensina a perdoar e a acolher. Ela é a maior referência de acolhimento, ela é a maior referência de perdão. Então, quando a gente traz a história de Maria, quando a gente fala do papel de Maria na humanidade, a gente traz, sim, com certeza, todo esse simbolismo que nós alimentamos dentro do nosso coração. Então, trazer a importância do papel materno dentro do teu coração agora, aproveita, porque essa psicosfera que está nos envolvendo ainda neste mês e vai continuar, é o que vai nos nutrir por esse período. Vamos lembrar que, sim, no plano espiritual, essa energia continua reverberando, sim, e esses vínculos, eles não se rompem. É a tua mãe e são os teus filhos. E tem a frase, né? O que fizeste com os filhos que eu te confiei. Então, nós que estamos aqui, ainda temos uma caminhada e uma jornada pela frente. Então, lembrar do amor, quando o Chico traz na simplicidade da frase, quando ele fala para você amar ao próximo, que você é o próximo de alguém, hoje a gente vê o quanto está sendo desafiador. Porque amar o nosso próximo hoje, a gente está impondo muitas condições. É como se as pessoas, para que a gente as amasse, tivessem que corresponder a critérios imensos. Como se eles tivessem que ser algo dentro do quê? Das nossas perspectivas. A gente traz as nossas frustrações do que está lá atrás e a gente coloca essa atribuição aos seres que estão aqui. Então, quando a gente fala de amor,
é a gente trazer essa simplicidade de entrega ao amor. Porque o nível de estresse, o nível de ansiedade, o nível de angústia que cada vez mais vai se sobressaindo nessa necessidade que a gente tem, que a gente não sabe nem do que é. É uma falta que a gente sente, é um vazio que nunca se preenche, que a gente busca o tempo todo, que a gente não sabe de onde que vai tirar. Mas nós estamos simplesmente perdendo a nossa simplicidade de existir. A gente vem de uma coisa tão grandiosa que é o amor, que é o início da vida, e nós chegamos aqui e começamos a colocar tanta dificuldade. Então, leva como reflexão para cada um de vocês. O que eu estou fazendo para simplificar a minha vida? O que eu estou fazendo para não só receber o acolhimento, mas também acolher? A espiritualidade nos traz esse consolo e essa informação para que a gente se mantenha o mais confiante possível. É trabalhar a nossa fé e a nossa confiança. Não adianta a gente olhar para as coisas e porque a gente está vivendo com revolta, com indignação. Hoje as redes sociais nos trazem muito isso. Eu achei tão interessante que começou a noticiar, aparecer no meu telefone, informações muito ruins com relação ao estado do Rio Grande do Sul. Aí eu falei, gente, como que vai alimentando, né? O próprio logaritmo do celular faz essa leitura e começa a mandar para você. Eu conversei com 2 pessoas que falou sobre isso e eu falei, a gente tem que olhar para as coisas grandiosas que estão acontecendo lá e não enaltecer o que vocês estão querendo colocar como coisa negativa. Eu achei incrível o movimento das pessoas, a coisa mais linda que tem, a quantidade de pessoas se movimentando. É lindo ver o país se movimentando, é um espírito de solidariedade, é uma expressão de amor. As pessoas, olha só, gente, o quanto que as pessoas estão sentindo essa necessidade de externalizar essa entrega. É uma entrega isso. Você precisa, e eu estou aqui para te oferecer o que você precisa. Seja um copo com água, as pessoas querem servir, a necessidade de servir. E a gente vê a quantidade de pessoas que ainda está vinculada a informações que não são nada favoráveis, inclusive desnecessárias. Isso serve de exemplo para a gente voltar lá na fala de Emmanuel, não, de André Luiz, das nossas células, do que a gente pensa como coisa positiva ou como coisa negativa. O quanto que o nosso corpo sente, o quanto de células que a gente destrói. A gente pode escolher o que a gente quer ver. Então, quando vem essas histórias dessas situações, não é só do Rio Grande do Sul, mas é só em nossa volta. O que a gente está fazendo com as informações que estão chegando até nós? Uma coisa que falta muito. Nós falamos assim, eu acredito demais em Deus. Nossa, eu sou uma pessoa assim que é muito crente em Deus. Aí eu pergunto para vocês, mas você tem fé? Você acredita que as coisas que estão acontecendo estão exatamente no lugar, no tempo e na hora? Aí as pessoas vêm e falam assim, mas como assim, Eliana? Então era para ter acontecido isso lá? Era para ter acontecido lá, daquele jeito. É algo muito bem organizado. E já que é para a gente falar de mãe, vamos falar da mãe maior. Vamos falar da nossa mãe que nos hospeda. Vamos falar desse útero enorme que a gente está aqui, respirando nele, morando, se alimentando, se nutrindo nele, a terra. Pensa o choro que é do nosso planeta em ver os seus filhos sofrendo daquele jeito, tendo que passar por aquilo. Mas esse é o curso da vida de cada um que veio aqui já com o destino pronto.
E aí a gente vem para o acolhimento de quem? De Maria, que vai nos consolar, que viveu o ápice da dor, e vê o seu filho daquele jeito, sendo torturado, e mesmo assim, uma das frases que Jesus fala: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Será que hoje a gente sabe o que a gente faz? Será que hoje a gente sabe o poder que tem uma fala? Será que a gente sabe o poder que tem uma atitude ríspida? Será que a gente sabe o que uma atitude nossa faz com alguém? Será que aquele choque que nós tomamos lá naquele momento, até hoje a gente tem que estar sendo cutucado para a simplicidade do existir, por essa busca inconstante que a gente tem de estar aqui nesse planeta e sentir o que ele nos oferece, o que a nossa mãe nos oferece a cada dia? Então, o amor que a gente recebe, o acolhimento que a gente recebe é muito maior do que a gente imagina. A gente tem essa mãe grandona, que é a Mãe Terra. A gente tem essa mãe gostosinha, macinha. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu, quando eu não tô dando conta nem de orar, eu falo: por favor, deixa eu deitar aí no seu manto. Aí eu vou lá, enfio no meio daquele manto lá e fico lá macinho junto com ela. Ou senão eu deito nos peitos da minha mãe, que é grande, é macinha, assim, ela é quentinha. É nela mesmo. Ela é brava, minha mãe é muito brava. Se eu chorar, ou se eu reclamar 2 vezes, ela fala assim: mas você está reclamando de quê? Uma vida boa dessa que você tem? E a mãe fala desse jeito: pra que você está chorando? Então vocês podem chorar. Vocês podem deixar o coraçãozinho de vocês chorar um pouquinho, sim. A gente chora, mas também a gente pode perceber o tamanho da força que existe em cada um de nós. Então esse olhar que a gente tem por cada um de nós, esse olhar que a gente direciona a quem está do nosso lado, ao nosso próximo, os nossos pensamentos, o que flui dentro do nosso coração, esses sentimentos que são alimentados pelos nossos pensamentos, são todas situações que nós temos recebidos como momentos e oportunidades de crescimento, de aprendizado e de evolução. E a gente sempre tem uma nova chance. A gente sempre tem uma nova oportunidade de estar percebendo o tamanho do amor que esse planeta nos oferece às pessoas com quem estão do nosso lado. Receba, olhe, sinta. Lembre-se de não colocar um questionário, só receba do jeito que ela tem para te dar. Tem uma frase que é tão engraçada, a menina fala assim: mas a minha mãe, ela é de um jeito, ela me trata de um jeito. Aí eu só falei para ela assim: deixa ela amar você do jeito dela. A gente recebe o amor das pessoas do jeito que elas querem dar. A gente impõe condições, né? Como se o jeito que a pessoa tivesse de amar para você que não é o suficiente. Mas existe amor. Então eu acho que é isso, né? Hoje eu dei conta de falar no tempo, gente. Deu certo aí? Olha! Eu não vou usar papel mais, tá combinado? Vai pro rumo, que vai dar certo. Da outra vez eu passei 15 minutos, tem lascou tudo. Vamos sem papel agora. Eu acho que é isso, gente. Abre o coração de vocês. Deixa o amor vir de todos os cantos. De todos os cantos. Pode ser que não venha da figura materna, mas são várias pessoas que representam esse amor. Receba. Só receba. Ok? Boa noite a todos. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigada. Continuando nessa vibração,
Vamos, neste momento, descruzar as pernas, descruzar os braços, soltar o corpo, deixar o ar fluir no corpo de cada um de vocês. Relaxem. E agora vocês mentalizam a imagem da mãe de vocês. Se vocês não conseguirem, vai para a Mãe Maria e só respira. Ó Deus de infinita bondade, gratidão imensa por essa vida que habita este corpo, aqui neste plano, aqui nesta esfera. Que a cada dia possamos nos nutrirmos das energias que fluem entre nós. Que o amor seja sempre o elo que une a humanidade. Que possamos trazer em nossos corações os ensinamentos que o nosso Mestre querido Jesus nos deixou. Que possamos receber a cada dia, Senhor, o direcionamento, a luz, a coragem e a força para seguirmos sempre a nossa jornada, a nossa trajetória. Que Deus esteja sempre em nosso caminho e que as luzes benditas sejam potencializadas e fortalecidas, estando conosco a cada instante, nos direcionando e nos iluminando. Gratidão imensa a todos os seres que nos orientam e que nos apoiam nessa jornada maravilhosa que nos encontramos neste momento. Nesse instante, Senhor, todos nós possamos mentalizar uma energia de luz e de amor, de compreensão, de fraternidade, de união para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Que essa luz se estenda por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que lá se encontram. Que os caravaneiros de Maria possam se posicionarem e acolherem e recolherem esses nossos irmãos que lá ainda estão perdidos e apegados. Que os mestres se posicionem e se fortaleçam nessa energia de luz e de amor. Que possamos, Senhor, a cada dia emanar o necessário para os nossos irmãos, para que passem por este momento, recebendo do Senhor a graça da vida e entendendo o momento que cada um está vivenciando. Que a paz do nosso Senhor esteja no coração de todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.